Vamos, coloque-se em pé e abre comigo Mateus 6, 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Aleluias. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Senhor, eu me coloco diante da Tua palavra em pé para recebê-la, Pai. Porque ela é muito importante, Senhor, para a minha vida. Por isso que a Bíblia diz: levantai-vos, ó portais eternas, vossas cabeças. Levantai, ó portais. Por isso que eu me coloco em pé, por isso que eu me levanto, para receber o Rei da Glória que vai entrar através da palavra agora. E a palavra diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Repete comigo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é santa. Senhor, eu trago aqui cativo todo o pensamento à Tua palavra, toda a atenção eu prendo à Tua palavra agora. Que ninguém vagueie, que ninguém viaje, Senhor, que ninguém saia desse lugar. Que toda alma agora esteja cativa somente à Tua palavra que vai ser anunciada. Fala aqui, Espírito Santo, com voz de trovão, com voz de muitas águas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Amém, Jesus. Porque onde está o teu tesouro, Jesus disse, aí também estará o teu coração. Nós temos visto, querido, que nós sabemos isso porque eu já tenho falado várias vezes sobre isso. Mas como os homens, eles querem muito os benefícios de Jesus, mas não querem nem Jesus e nem a renúncia para seguir Jesus. O nosso maior tesouro é Jesus Cristo. Amém? Não existe nada, querido, nenhum prazer nessa terra, nenhum bem que possa entrar no meu coração e dizer, eu sou melhor que Jesus. Não existe nada acima de Jesus. Nem a minha esposa, nem meu marido, nem meu filho que eu amo muito. Nada é mais precioso do que Jesus Cristo. E as pessoas têm tido uma facilidade para buscar os benefícios. Jesus não tem nada contra os milagres, porque na realidade, se você for ver, Jesus fez muitos milagres. Por onde ele andava, o que ele fazia? Milagres. Jesus fazia milagre o tempo todo ele curava, ele abria os olhos dos cegos, o ouvido do surdo, levantava o coxo, libertava o que estava endemoniado. E Jesus não tinha nada com os milagres. O problema é que ele fazia muitos milagres e conseguia poucos filhos, poucos seguidores e poucos discípulos. Isso com muitos milagres e muitos sinais. As pessoas o seguiam, você via sempre dizendo assim, uma multidão o apertava, uma multidão o seguia. Por causa do que, querido? Por causa do tesouro ou por causa do milagre? Era um bando de fominha para cima e para baixo apertando Jesus, mas ninguém queria o tesouro. As pessoas queriam os benefícios. Lembra dos 10 leprosos? Aqueles caras estavam condenados, longe da família, longe da sociedade, vivendo como andarilhos por meio do mato, passando necessidades. Longe talvez da sua esposa, longe talvez dos seus filhos. E quanto tempo esses homens que poderiam ter filhos, e há quanto tempo eles não podiam dar um abraço no filho? Talvez anos, talvez décadas, sem abraçar a sua esposa, sem abraçar o filho que crescia e tanto ele amava. Talvez ele via só de longe e acenava porque não podia chegar perto. Você imagina uma vida dura de um leproso. E aí Jesus cura os 10 leprosos. E quando Jesus acaba de curar, Jesus diz, vai lá e no templo, e faz lá, tinha um ritual para fazer lá, um segmento, um protocolo a seguir.
para que esse milagre fosse realmente ratificado, eles pudessem voltar para a sociedade. Mas eles ficaram tão felizes com a cura e esqueceu daquele que o curou. Como, numa situação dessa, tão deplorável, todo o corpo cheio de pus, todo o corpo cheio de ferida, às vezes membro caindo, pele caindo, uma situação tão deplorável, e de repente você se vê normal. E ao invés dos 10 abraçar Jesus e beijar Jesus e jogar Jesus para cima e dizer: uhul, salve o nosso rei, ele é meu Senhor, o meu Salvador. E sabe o que eles fizeram? Uhul, vamos voltar para casa. E Jesus ficou de ar. Mas diz que um voltou. Olha, de 10, querido, só um achou melhor ter Jesus. Eu não quero só o benefício, porque você sabe que no inferno está cheio de pessoas curadas, cheio de pessoas que foram curadas de câncer por Jesus. No inferno hoje tem muita gente que foi curada de AIDS. No inferno hoje tem muita gente que levantou de cadeira de roda, porque só receberam os benefícios e disseram uhul, e voltaram para o mundo e esqueceram do tesouro maior. Só um caiu na consciência: só milagre não me basta, só milagre não vai me fazer bem, só eu ficar sem lepra não adianta, se eu estou leproso por dentro eu preciso desse Salvador. Só a cura não me resta, só a cura não me satisfaz, eu preciso desse Deus. E ele veio, querido, ele se ajoelhou e ele adorou a Jesus Cristo, reconhecendo que ele é Deus. Jesus é meu bem maior. E querido, mesmo que daqui para frente na minha vida Jesus não faça mais nada por mim, que Jesus não me faça prosperar, que Jesus não me sustente com o pão de cada dia, mesmo assim eu vou adorá-lo, porque ele é tudo para mim. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não importa se só dele ser o meu Salvador, só dele ser aquele que me tirou das trevas e me deu vida e veio habitar em mim, eu não preciso de mais nada. Mas ele, querido, ainda vem com a graça, ainda ele vem com a misericórdia, ainda ele vem com a cura, ele vem com a libertação, ele vem com a provisão, ele vem com a direção. Oh, eita Deus maravilhoso. O que a gente quer mais, querido? O que a gente quer mais? Jesus é meu tesouro maior. Oh, meu querido, como as pessoas têm sido enganadas por Satanás. Todo mundo pensa que David Copperfield, Chris Angel é o maior ilusionista. Não é, o diabo é o maior ilusionista do mundo. Ele é capaz de mostrar, de trazer um carro para uma pessoa novo e fazer com que ela ache que aquilo é tudo para a vida dela. Ele é capaz de dar uma casa nova para alguém e essa pessoa dizer: é isso tudo que eu queria para a minha vida, eu não preciso de mais nada. E ele engana as pessoas. Porque o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não vejam. Oh, queridos, nossos olhos já foram abertos. E vai permanecer aberto para todo sempre, só para contemplar o Deus maravilhoso que serve na minha vida, que está na minha vida, que me ajuda, que é a minha salvação. Amém? Está feliz com Jesus, querido? Jesus está interessado, querido, sabe no que? É só na sua alma. Os homens são interesseiros, os homens querem só os benefícios. Mas sabe o que Jesus quer de você? Só a tua alma. Ele não quer saber quanto você tem na conta, ele não quer saber onde você mora, ele não quer saber o seu sobrenome, ele quer só a sua alma. Porque Jesus se interessa por pessoas e não por coisas. É o homem que tem interessado por coisas e não por Jesus. Mas Jesus, quando olha para a humanidade, ele quer somente o homem, a sua alma. Amém? Ele é apaixonado pela nossa alma, ele quer estar dentro da nossa alma, ele quer fazer parte da nossa vida. Amém? Você está entendendo, querido? Terça-feira eu falei uma palavra aqui, quem estava aqui ouviu, eu vou repeti-la. Jesus não quer adoração. Jesus não quer adoração, Jesus quer adoradores. Você entende? Ele quer
o adorador. É claro que você vai dar adoração, mas Ele quer adorador, Ele quer você, o seu nome, Ele quer a sua vida. Amém? Diz para quem está do teu lado: Jesus se interessa por você. João 4,23 diz, né? Vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ele está procurando os adoradores. Quando Deus pediu para Abraão Isaque, eu pergunto para você, em quem Deus estava interessado, em Isaque ou em Abraão? Abraão? Ele pediu Isaque, e Abraão foi até lá e deu Isaque. Mas na realidade o que Deus queria era Abraão, era o coração de Abraão, era a entrega de Abraão. E Abraão foi lá e deu o que ele amava muito. E aí Deus disse: ô Abraão, é isso aí. Em ti serão benditas todas as nações, você é meu, então agora eu posso concluir essa obra. Deus, quando Ele pede alguma coisa para nós, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. E quando a gente entrega, na realidade Ele não está querendo aquilo, Ele quer o nosso coração. Você sabia que dízimo oferta fala disso? Ele pede o teu dízimo e a tua oferta. Para que Ele pede? Ele não quer o seu dinheiro porque Ele é dono do ouro e da prata. Na realidade é a obra de Deus que precisa, mas Ele não está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado no seu coração. E quando você dá, porque você não está preso no dinheiro, Ele fala: ô meu filho, eu vou te dar mais, você não está preso, eu vou te abençoar, eu vou continuar te provendo, eu vou continuar abrindo, eu vou continuar te sustentando até o fim. Amém? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de vir para a igreja por causa desses lobos que estão na televisão, só falando de dinheiro o tempo todo e arrancando o couro do povo, arrancando tudo que ele tem. Então hoje, quando você vai convidar uma pessoa para ir para a igreja evangélica, a primeira coisa que ele pensa é: Deus vai querer meu dinheiro, porque eu vou chegar lá e o pastor só vai pedir dinheiro. E está errado essa mentalidade, querido. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso tudo. O mínimo que Deus pede para você é tudo de você. Cada fio do seu cabelo, cada poro do seu corpo, cada átomo do seu corpo é de Deus. Tudo, tudo, tudo para Ele. Nada para nós. Amém? Tudo é teu, tudo é teu. E para ser verdadeiramente de Jesus, querido, eu quero ler algumas passagens, algumas coisas que não vai poder faltar na nossa vida isso. Primeira coisa, está lá em Mateus 16, 24. Eu tenho que me associar com várias coisas do Senhor. Eu quero o Senhor? Amém, eu quero. Ele é meu tesouro? É meu tudo? Mas eu tenho que me associar com várias coisas do Senhor. E a primeira coisa que eu tenho que me associar é com o sofrimento. Porque aqui diz em Mateus 16, 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e me siga. Cruz, eu sempre falo desse versículo, cruz fala do quê? De sofrer com Cristo. Às vezes eu vou ter que jejuar, às vezes eu vou ter que orar, às vezes eu vou ter que visitar, às vezes eu vou ter que ficar com a boca fechada, às vezes eu vou ter que virar face, às vezes eu vou ser humilhado, às vezes eu vou ser cortado, às vezes até sido mandado embora da empresa, mas eu não largo da minha cruz, porque quando eu abraço a minha cruz, eu estou abraçando Jesus junto, porque eu estou com Ele, Ele está comigo. Então eu tenho que me associar também a isso. Eu acho, eu não sei se é Timóteo, se é Tiago, eu não lembro onde está agora, que dizia assim a palavra, que não tem como viver, ou é Pedro, nossa, daqui a pouco eu vou falar todos os livros, não vai deixar, está na Bíblia, irmão. Não tem como viver piedosamente em Cristo e não ser perseguido, é mais ou menos assim a passagem. É Deus falando. Quer viver comigo? Eu sou tudo para você. Eu sofri por você, agora é sua vez. Você sofre por mim? Você está comigo até o fim? Você vai comigo até o fim? Você está disposto a segurar essa cruz? Porque não pode ser meu discípulo se você não tomar a sua e me seguir.
Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, mas muitas vezes vai doer. Muitas vezes vai doer. E às vezes não é dor no corpo, é dor na alma. Porque a pior dor que tem não é do corpo, é a da alma. E muitas vezes a gente vai ficar ferido na alma por causa do Evangelho. Não porque o Evangelho nos fere, mas porque as pessoas desse mundo nos odeiam. Porque tudo desse mundo é contra a luz. Você quer ver um morcego ficar bravo? Entra numa caverna e acende uma luz para ele lá. Se eles pudessem vir em cima de você e te matar, eles matariam. Eles detestam luz, luz incomoda. E porque você é luz, muitas vezes nós vamos sofrer por ser luz. Mas muitas vezes nós vamos ter glória também. Muitas vezes nós vamos ganhar almas, vamos tirar almas do inferno, e isso alegra o nosso coração. Amém? Então, se eu quero esse tesouro maior na minha vida, e se ele é o meu bem maior, ele é meu tudo, primeira coisa, eu tenho que me associar com as consequências de servir a Cristo. Porque servir a Cristo traz consequências. Repete assim comigo: servir a Cristo traz consequências. Amém? Vai trazer consequência. Só que eu estou preocupado com a minha consequência eterna. Meu nome está rolado no céu. Sou chamado filho de Deus e Jesus é o meu Senhor. Amém? Tantas pessoas, querido, que não sei, de uns 2 ou 3 anos para cá, vem aumentando muito o número de cristãos mortos no mundo. No Brasil ainda não chegou. Mas lá no Oriente, quantas pessoas não têm dado a sua vida? Você sabe que crianças, eu já vi relatos de crianças, de testemunho de crianças não negando Cristo e morrendo. Olha, crianças já entenderam o plano da salvação. E eles perguntam, eles botam a metralhadora e ela diz: não, eu não tenho coragem. Eu vi um relato esses tempos atrás escrito, falando disso, que a criança diz: eu não tenho coragem de negar a Cristo. Se imagine uma criança falar isso, querido, olha a profundidade. E às vezes nós, tão crescidos, tão adultos, não temos essa concepção. Eu não tenho coragem de negar a Jesus. Sofre as consequências. Levou um tiro ali, mas levou um abraço do Pai lá. Amém? Chegou no céu com a vitória na mão. Querido, eu não estou preocupado se o meu sangue vai ser derramado ou não. Eu não estou preocupado se a minha cabeça vai rolar. Eu estou preocupado em estar com meu Deus para sempre. Amém? Tudo daqui fica aqui, mas tudo daqui vai para lá. Amém? Eu tenho que me associar, querido, com pagar o preço. Romanos 6,4 diz assim, até fala do batismo aqui, mas eu quero que você entenda. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Outra coisa que eu tenho que me associar é com a morte. Cristo morreu e eu morri com Ele. O meu eu morreu. O meu velho homem está crucificado com Ele. As minhas vontades morreram. O meu livre-arbítrio morreram. Os meus desejos morreram. O que eu acho morreu. Porque o que mais tem na igreja é negócio de achar hoje. Querido, nós não temos que achar, nós temos que ter certeza. Quem acha não tem certeza. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que pode. Eu acho que na nossa geração, no século 21, pode. Eu acho. Nós não achamos, nós temos certeza. Porque Jesus Ele não é o que se acha, Ele é a verdade. E ninguém pode contra a verdade ela é. A verdade, ela é certeira. Então a gente não pode achar aquilo que já é certo. E a gente tem a mania de achar. Então, se eu já morri, eu não acho mais nada. Gálatas 2:20, tem que se cumprir na minha vida. Não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E se eu não vivo, o que eu acho não importa. Ai, pastor, não tem nada a ver. Ai, pastor, pode? Não pode? Se a Bíblia diz que pode, pode. Se a Bíblia diz que não pode, não pode.
Ah, mas todo mundo faz lá e eu vou ter que fazer. Ah, é dia de... Como é que chama? Não sei se foi esses dias que teve Halloween. Halloween é um inferno que vem lá dos Estados Unidos, porque toda porcaria e imundície vem dos Estados Unidos. O Brasil é um povo sem identidade. Eles não têm uma identidade própria. Você vai nos Estados Unidos, você já conhece o americano. A identidade, você olha nele, o jeito dele andar, o jeito de falar, esse cara é americano. Você vê um cara todo que nem palhaço na rua, você pode ver, é brasileiro. É ou não é? O americano tem identidade. Você vai na Alemanha, você vê o jeito do alemão. É alemão. Mas você vê um cara na rua, é brasileiro. Fazem piada com tudo, fazem piada com a desgraça. Tudo para eles está bom. É um povo sem identidade. E Jesus veio... O Jesus quer fazer o que com o Brasil? Dar uma identidade. Um povo do Senhor, um povo santo do Senhor. Então vem esse Halloween, tudo que não presta, querido, vem lá da cidade de São Francisco. Toda moda, tudo que não presta, todo inferno vem de lá. Tudo que você vê, piercing, tatuagem, toda moda mais absurda que tem, vem de lá. Aí, mas é Halloween. Meu filho pode, porque nos Estados Unidos também faz. Dia das Bruxas. Então não é mais o que eu acho, mas é aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu creio. Tem Halloween, meu filho não vai. Vai perder nota, tira o que você quiser, meu filho não vai. Se está numa escola que tem Halloween, não vai. Então seu filho não pode ficar matriculado aqui, fica sem matricular, mas para o inferno ele também não vai. Amém? Não é mais o que eu acho, morri com Cristo, já fui sepultado com Ele. O batismo, não é que no batismo que você é sepultado, o batismo é só uma profissão de fé pública, de um simbolismo que você está mostrando para todo mundo. Eu morri com Cristo, viu? Estou assumindo a ressurreição com Ele também. Nós temos que nos associar com a morte de Cristo. Ele morreu, eu também morri. Aliás, tem uma passagem que fala, um morreu, todos morreram, né? Tem um negócio assim. Se um morreu, todos morreram, nós morremos. Diz para quem está do teu lado, nós morremos. Mas diz para ele assim também, nós vamos ressuscitar no último dia. Viu? Nós morremos, mas vamos ressuscitar. Nosso espírito, que a obra já está completa, que bênção lá dentro, nosso espírito já está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas enquanto estamos aqui, nós temos vontade, nós temos um corpo com desejo, nós temos alma com vontade e desejo, está tudo morto. Só está vivo tudo aquilo que é para glorificar Jesus. Esse desejo que eu tenho é santo, amém. Pode liberar ele. Essa vontade é para a obra do Senhor, para a glória. Amém, vai e faz. Mas tudo aquilo que vem do homem velho, diz, um pouquinho para mim, eu estou afim de, né? Isso é para você não, cara. Você fica quietinho aí, vai ficar de jejum até Jesus voltar. Não come mais nada. Porque o homem velho também se alimenta, viu? Você sabia? O homem velho se alimenta. Ele se alimenta de tudo que não presta do mundo, de prazeres, de entretenimentos que não levam a nada. Às vezes está assistindo uma porcaria na televisão, não tem nada contra a televisão, mas assistir um programa maldito, querido, você alimenta o seu velho homem. Ele levanta gostosão da cruz, ele tira os pregos, ele fica fortão. Aí você está assistindo Big Brother, está assistindo a Fazenda, está assistindo um monte de coisa aí e está tudo bem para você. Não está, querido, você já morreu. E quando ele passar em alguma coisa e o homem velho diz, eu queria tanto assistir aquilo, fala, não pode, você já morreu. Morto não fala, fica quieto. Porque nós vamos levar esse homem velho até que Jesus volte. Ele está conosco, mas paga o preço, querido. Jesus deu bem maior? Amém? Então se associe na morte com Cristo. Vai comigo agora, eu quero ler lá rapidinho. Eu não sei se eu leio, se eu não leio, porque é um texto grande, mas eu queria ler. E nós ficamos naquela, leio, não leio, mas abre lá. Mateus 6, Mateus capítulo 6, do 22 ao 40, eu vou ler bem rápido. Mateus 6, 20. Se tivesse o Reinaldo aqui, ia mandar ele ler, que ele lê mais rápido que eu, né? Já acabou. Mateus capítulo 6, do 22 ao 40. Oi? Não, então eu acho que não é Mateus. Quer ver? Eu fiz coisa errada. Acho que é João, eu marquei errado. Então vamos lá no João. Quer ver que é João? É João 6. O João você vai falar que tem, né?
do 22 a 40, é esse. Onde fala que Jesus é o pão que veio do céu. João 6, 22 e 40. Pastor nunca erra, ele só se engana, tá? Então vamos lá. No dia, então Jesus tinha feito uma multiplicação de pão, né? 5.000 pessoas foram alimentadas. Aí Jesus despede os discípulos e manda eles passarem do outro lado do mar, à noite. Aí Jesus vem andando sobre o barco, aquela passagem. No outro dia foram para o outro lado, do outro lado do mar da Galileia. Aí continua aqui o texto. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E agora eu vou fazer eu aqui uma conjectura. Ai, eu estou doido por Jesus, eu quero esse Jesus. Ele multiplicou pão aqui, eu estou afim dele. Né? Então foram tudo atrás de Jesus. Eles queriam Jesus de todo jeito, tá? Você entendeu, né? E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui, nós estamos morrendo de saudade do Senhor. Essa noite nós nem dormimos, nós choramos de paixão por Senhor, nós queremos o Senhor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste os pães que vos fartaste. Esse cara falou: trabalhar nunca mais, cara. Nós temos um cara desse que multiplica toda hora o pão, nós não precisamos mais trabalhar, é o que eles queriam, né? 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Que eles queriam fazer a obra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você viu que Jesus sempre taca na cara deles o que eles precisam aprender? O que nós precisamos fazer para a obra de Deus? Aí Jesus já sabia que eles não estavam interessados em Jesus. Jesus falou o que no versículo 29? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Então, sabe o que é a obra de Deus? Crendo em mim. Vocês não estão crendo. Vocês estão vindo atrás de pão de novo. Crendo em mim, quer fazer a obra? Crendo em mim. Eu sou o teu bem maior. É isso que estava querendo dizer. 30. Mas Jesus aqui vai falar do pão do céu, né? É nisso que nós temos que associar. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Gente, já acabou de alimentar 5.000 pessoas e eles perguntam: que sinais que o Senhor faz para a gente saber que você é filho de Deus? Eu não sei se Jesus tivesse na época essa mania, Jesus ia fazer assim para eles: acabou de fazer o milagre da multiplicação um dia antes, eles perguntam: que sinal que o Senhor faz? E pergunta: se eu e você somos Jesus ali, o que você faria? Eu mandava um raio na cabeça dos caras. A gente ia ficar com o sangue fervendo, mas Jesus, ele é Deus, né? Amém? Tem misericórdia. Graças a Deus que ele é Deus. Que se fosse eu lá e você, não sei o que a gente fazia. Aí eles falam assim, então eles queriam um sinal. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Eles estavam querendo se exibir. Nossos pais comeram pão do céu. O que o senhor vai fazer? Eles estavam querendo, na realidade, como aquele desenho, né, que chovesse hambúrguer, né? O senhor tem que fazer chover alguma coisa para nós, que nós queremos comer, entendeu? Estava tentando passar a perna em Jesus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Lá vai Jesus falar dele de novo. Gente, acorda, sou eu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Os caras queriam era o pão. Jesus falando dele, eles iam para o pão. E Jesus tentava de novo dar um sinal que era ele, eles iam para o pão de novo. Declarou-lhes, pois, Jesus: aí Jesus teve que falar, né? Eu sou o pão da vida.
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É com isso que eu tenho que me associar. Ele é o meu pão que me sustenta, Ele é a água que sacia a minha sede. Eu quero esse pão, essa palavra viva, esse verbo vivo que veio do céu para alimentar o meu espírito. Amém? Onde que eu parei? Me ajuda. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Eles não criam, Jesus já estava falando, vocês não creem, não tem jeito. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Porque Deus só dá aquele que tem um coração aberto para crer. Quando Deus vê que o coração do cara que está querendo para Jesus, o que estava ali perto para Jesus, não queria Jesus, mas queria só o pão, Deus não dava, o Pai não dava esse para Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Só o que Deus me dá, aquele que crê em mim. O que Jesus está querendo dizer, vocês não me querem. O Pai não está dando vocês para mim. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, tá? Porque Deus não ia dar aquele que não queria. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Você lembra quando Jesus falava por parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? E ninguém entendia. Depois os discípulos e alguns que criam vinham junto com os discípulos e chamava parte para explicar, porque era uma profecia lá do Velho Testamento. Vão ver e não vão enxergar, vão ouvir e não vão entender. Por quê? Eles estavam ali só para filmar Jesus, ninguém queria nada. Aí Jesus sabe o que fazia? Falava em parábola, eles ficavam tudo voando, não entendia nada, iam para casa sem entender nada. Aí Jesus chamava perto aqueles que criam e aqueles que queriam. Vem aqui que eu vou explicar para vocês o que é o bom semeador, o que é aquele que semeou a palavra. Vem aqui que eu vou explicar para vocês o que é joio e o que é trigo. O 40, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Querido, nós precisamos desse pão. Nós precisamos desse pão. Jesus falou na tentação, quando o diabo disse transforma essa pedra em pão, ele já falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E a palavra que vem de Deus é o pão vivo, é Jesus. Vamos comer desse pão, eu tenho que me associar com esse pão. Se eu não tiver esse pão na minha vida, querido, eu não chego no final da minha carreira. Eu tenho que estar com o pão, eu tenho que crer nesse pão. O pão é tudo para mim, o pão é meu alimento. Quando nós acabamos aqui daquele momento de louvor e adoração, querido, eu me senti tão saciado no meu espírito. Isso é pão, é a presença de Cristo. Você se sente tão satisfeito, tão completo. Você sabe quando você está morrendo de fome mesmo, que você está chegando em casa, você está comendo o que tiver chegando, você vai pegando e comendo. E quando você senta na mesa e você pega aquele prato e come. E depois quando você acaba, você fala, ai que delícia. Você está satisfeito. É assim que eu me senti hoje na presença do Senhor aqui. Porque Jesus, ele não dá limite para você comer, querido. O médico fala, não come muito. Mas Jesus fala, não tem efeito colateral. Você pode comer quanto você quiser de mim. Quanto você quiser da minha palavra. Quanto você quiser beber da minha água da vida, beba. Não vai fazer mal para você. Então nós temos que nos associar com esse pão. E vamos seguir na sequência aí. O 41, vamos para frente. Onde que está? Murmuravam, continua a história. Murmuravam, pois dele os judeus, ela já estava murmurando, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles não gostaram, né? Porque eles quiseram falar do maná e Jesus falou dele, o pão que desceu do céu. E diziam, não, olha lá, onde que chega? Não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, por isso que Jesus fala de novo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus continua dizendo, Deus não enviou vocês para mim não, gente. Vocês não creem em mim, vocês têm um coração duro. Você quando lê lá que Deus endureceu o coração do faraó, não é nesse sentido, Deus não endureceu o coração do faraó. É um sentido de falar da palavra, mas não é isso. O coração do faraó já estava endurecido. Você lê lá no texto antes de vir as pragas.
é que o pai permitiu que ele continuasse com o coração endurecido e enviou as 10 pragas, mas ele já tinha um coração endurecido. Esses homens já estavam com o coração em descrença de Jesus. Esse marceneiro, cara, acho que tinha alguém que fazia piadinha lá no meio. Esse cara faz uma cadeira, uma mesa, esse cara é um marceneiro, que pão do céu, nada. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí Jesus começa a aprofundar. Jesus vai escandalizar um monte, presta atenção aqui. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Já começou a escandalizar. Mas quem Jesus estava escandalizando? Os que não criam e diziam, esse é o filho de José. Não estava entendendo nada. Porque as coisas espirituais se entendem com o espírito e não com a carne. Eles eram carnais. 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Olha lá onde chega, esse cara fala, nossa, nós vamos ter que virar carnívoro agora, e beber sangue dele. Mas Jesus falava, querido, quem era dos seus não estava se escandalizando não, viu? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui fala do quê? De comunhão. Então associar-se à carne e o sangue de Jesus fala de ter comunhão com Ele. A ceia, o que é a ceia? A gente não come o corpo e bebe o sangue de Cristo. Ele diz, quem não comer minha carne e não beber meu sangue não tem parte comigo. Mas é a carne e o sangue literalmente? Não é. A carne e o sangue literalmente é em memória. Mas quando eu faço isso, eu estou tendo comunhão com Ele, dizendo, Jesus, eu tenho comunhão com o teu sofrimento, eu tenho comunhão com a nova aliança no teu sangue. Eu tenho comunhão contigo. Quando você come alguma coisa, aquilo que você comeu faz parte do seu corpo. Por isso que muitos médicos dizem, o homem é aquilo que ele come. Come só porcaria, baconzitos, uma chips, come só isso para você ver o que fica o seu corpo. Então o homem é aquilo que ele come. Quando você come, por exemplo, arroz, feijão, e você acabou de comer, o que vai entrar no seu corpo? Não é que o arroz e feijão entra no seu corpo, mas o arroz e feijão faz parte do seu corpo. Tudo que tinha dentro do arroz e feijão, as vitaminas, proteínas e tudo aquilo que você precisa vai entrar nas suas correntes sanguíneas, passar em todas as células do seu corpo. Então o arroz e feijão correu todo o seu corpo e tem comunhão com o seu corpo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu vou entrar na vida dele e tomar posse de toda a vida dele. Eu vou ter comunhão com todo ele. É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que nos associar a isso. Onde que eu parei agora? 50 aí? Ninguém sabe, né? Quem comer da minha carne, 56, beber do meu sangue permanece em mim. 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ele está dizendo, o pão, a palavra que você vai comer, a minha carne são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Claro que tinha. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Aí no 65 vai falar
E prosseguiu: por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se meu Pai não lhe for concedido. Vamos terminar aqui até o 71. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Já a multidão, agora alguns discípulos também, Então perguntou Jesus aos 12, aos mais chegados: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele estava querendo dizer: tu és o pão do céu, Senhor, que nos alimenta. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número dos 12? Contudo, um de vós é diabo. Quer dizer, até os 12 que estavam ali. Ainda ele estava falando, tem um aí que é diabo. Diabo significa adversário, né? É o adversário, é o... né? Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então eu tenho que me associar, querido, com o pão do céu. Eu tenho que me associar com a carne e o sangue de Jesus. Tudo que é dele tem que fazer parte de mim. Eu não sei quem aqui ainda... Não que a ceia seja importante por causa disso. Se você não tomar ceia, você não faz parte, mas foi um mandamento deixado. Eu acho que todos aqui são batizados. Se alguém não é, querido, procura se acertar. Você tem que sentar à mesa. Você tem que dizer, toda vez que tiver a ceia: Senhor, estamos aqui junto, eu faço parte. Eu como a tua carne, eu como o teu sangue. Porque era disso que Jesus estava falando. Porque no passado, foi o sacrifício na cruz. O presente é a ceia. E o futuro, você sabe o que é? Você sabe o que a ceia diz? A ceia é um prenúncio das bodas do Cordeiro. Porque quando ele acabou a ceia, ele diz: não cearei com vocês de novo, nem beberei esse vinho, e esse cálice, e esse pão, até que a gente vai comer junto lá no céu. Então o que a ceia faz? Toda vez que a gente toma a ceia, a gente está lembrando também do futuro. Logo nós estaremos lá com Ele. Mas tem que comer do corpo e beber do sangue, querido. Nós temos que fazer isso. Amém? A última que eu quero falar com você está aqui em Marcos 8:38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha o que Jesus fala: quem se envergonhar de mim, mas de quem? Vocês leram aí? Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Uma coisa, se eu quero Jesus como meu bem maior, se Ele é tudo para mim, eu não posso deixar de me associar à sua palavra. Se você é um crente que está aqui nesta noite e raramente você pega na palavra, cuidado, querido. Jesus diz: é eu e a minha palavra. Se você não tem a minha palavra e não quer a minha palavra, também não tem eu. É eu e a minha palavra. Você já viu quando alguém vai casar com uma pessoa que já foi casado? De repente alguém que é solteiro, também divorciado, vai casar com outro que foi divorciado. E essa divorciada diz assim: é eu e os meus filhos. Você me quer? O Duras vai falar: você me quer? Eu tenho 10. Se você me quiser, tem que querer os meus filhos, porque só eu não vou. O que Jesus está falando? Eu e minha palavra. Aliás, a palavra é o próprio Jesus, mas Ele está dizendo: eu e as palavras que eu tenho deixado para vocês. O Evangelho. Então eu tenho que me associar à palavra, querido. Se você não lê a palavra, comece a ler, comece a ter fome da palavra. Eu não sei quanto a você, mas eu amo tanto a palavra. Toda vez que eu sento para ler a palavra, eu sento como alguém que está morrendo de fome numa mesa. Toda vez eu pego a palavra, eu vou, até eu não aguentar mais. A hora que eu vejo que não está dando mais, aí eu paro. Mas eu como, querido. Eu como, eu medito, eu remoo, eu mastigo. Eu saboreio a palavra do Senhor. Eu tenho que me associar à palavra do Senhor. Se Jesus é meu bem maior, eu tenho que valorizar a sua palavra. Amém? O João 8:31 também diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, o que vocês são?
verdadeiramente meus discípulos. Então não tem como você dizer, eu sou seguidor de Jesus, eu sou cristão, porque cristão significa ungido do ungido, né? Seguidor de Cristo. Não tem como você dizer que nem que você é um cristão, ungido do ungido, se você... Por isso que é importante a gente recarregar a nossa bateria. Essas baterias são recarregáveis. Você tem que recarregar a sua. Se você não recarrega, sabe o que acontece com ela? Uma hora lá, nem extingais o Espírito. O Espírito está lá, está uma benção. Você vai, sem palavra, acabou a bateria. Tem que recarregar, querido. E uma das maneiras de recarregar a sua bateria é ter a palavra que te alimenta, a palavra que te dá esperança. Por isso tem muitos crentes desesperados dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque não tem esperança, porque não tem palavra. A palavra nos dá esperança, a palavra tem as promessas de Deus para nós. E eles estão desesperados porque não conhecem a palavra. Então a hora que chega o problema, o momento da prova, o momento da tribulação, o momento em que o mar se levanta, não tem palavra, não tem promessa, não tem esperança. Nós precisamos da palavra, tem que me associar. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E para concluir, eu quero ler essa passagem, que Jesus é nosso tudo. Ele vai dizer aqui: eu sou a videira, vós os... Então aqui, cada pessoa que eu olho é um ramo que sai de Jesus, todos vocês. É um ramo que está saindo de Jesus agora. E Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí Jesus encerra, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Jesus é nosso tudo. Sem Ele, nada podemos fazer. Para Jesus ser seu Salvador, não lhe custa nada. Sabia disso? Diz para quem está do teu lado. Para Jesus ser seu Salvador, fala para ele, não lhe custa nada. O Almir está com um amigo, como é que fala, amigo invisível? É um amigo invisível. Para Jesus ser seu Salvador não lhe custa nada, mas para Ele ser seu Senhor, lhe custa tudo. Entendeu? Tem gente que só quer ser salvo. Amém. Você quer ser salvo? Teu nome no livro da vida, para o ladrão lá só disse que queria. Amém. Não lhe custa nada. Mas quer que eu seja o Senhor da sua vida, aquele que vai governar tudo na sua vida, vai lhe custar tudo. Tudo vai lhe custar. Então precisa ver em que nível que a gente quer viver. De Jesus apenas como Salvador, ou Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Porque Senhor governa. Senhor não permite ser governado, Senhor governa. E quando Ele governa, tem que ser do jeito dEle. Então Jesus é meu Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.